Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Eu queria agradecer o convite ao todo o time do AC Camargo, em especial ao meu amigo Felipe, cumprimentar pela excelência do evento. Nós vamos falar de um tema bastante novo para os cirurgiões de fígado e que tem nos atraído muito, que é a cirurgia maximamente invasiva para cirurgiões acostumados a fazer cirurgias maximamente invasivas, que foi o que vocês viram nesses últimos minutos aqui. A hepatelaparoscópica é um procedimento bastante novo. Na verdade, no Brasil ela começou em 98, mas as primeiras séries foram publicadas há menos de 20 anos. E nos últimos anos ela vem crescendo exponencialmente. Houve em 2008 um primeiro consenso mundial onde tinham menos de 3 mil casos, mas, como eu disse, crescendo exponencialmente. E no começo, a primeira grande preocupação, e é o que nos importa muito, especialmente num evento desse tipo que nós estamos discutindo o câncer, é se, do ponto de vista oncológico, a cirurgia minimamente invasiva ela é pelo menos igual à cirurgia convencional. Nos anos que se seguiram, o que se viu é que não havia nenhuma diferença estatística quando se comparava tanto o hepatocarcinoma quanto esses que estão grifados em vermelhos, que são séries de metástase de câncer coloretal, entre a cirurgia aberta e a cirurgia laparoscópica. Essa é uma outra série também, tanto para hepatocarcinoma como para carcinoma hepatocelular, mostrando que, do ponto de vista oncológico, nada favorece nem a aberta nem a laparoscópica, elas são absolutamente superponíveis com resultados similares, mostrando que, oncologicamente, nós estamos fazendo a coisa adequada. Isso é um ponto extremamente importante quando lidamos com esses pacientes. Não existem trabalhos comparativos prospectivos randomizados. Na verdade, existe um chinês para litíase intrahepática e um trabalho que vai ser publicado por metástase do grupo da Noruega para avaliar metástases, que mostra que as cirurgias oncologicamente são iguais e que a laparoscopia tem menos sangramento, menor tempo de internação, uma recuperação mais rápida e menos dor, como para qualquer procedimento minimamente invasivo. Um dado extremamente importante é que ela é acompanhada de menos complicações pulmonares que a cirurgia convencional, menos hérnias, evidentemente, menos incisões, e oncologicamente, como eu disse, resultados superponíveis. O segundo consenso aconteceu em 2014, em Morioka, no Japão, foi liderado pelo professor Go Akabayashi, que está aqui. Nós tivemos o prazer de ter sido convidados, e nessa época já são 9.500 hepatectomias laparoscópicas, um número maior. E nessa época já se ousava dizer, como esse trabalho aqui do próprio Go Akabayashi, que a laparoscopia não é igual à cirurgia aberta. Já é teoricamente melhor que a cirurgia aberta. Por quê? Porque a visibilidade é muito maior e, por isso, sangra menos e você consegue fazer quase todas as cirurgias feitas por cirurgia convencional laparoscopicamente. Lógico que isso se restringe a muito poucos cirurgiões ainda e a muito poucos centros no mundo. Mas o que é muito interessante é que foi feita uma pesquisa, logo após ou durante essa época do consenso, em que mais de 86% dos grupos responderam que estavam aumentando ou iniciando um programa de cirurgia minimamente invasiva de fígado. Esse é um dado bastante importante. Hoje, pouco mais recentemente, são 27 grandes centros especializados que responderam, e a gente vê que cerca de 1/3 das hepatectomias nos centros especializados, em qualquer lugar do mundo, já são feitas através de cirurgia minimamente invasiva. Esse é um dado nosso do HC. Em 2015, nós fizemos 128 hepatectomias, das quais 30% laparoscópicas. Esse ano, 2017, essa é uma informação que eu recebi há 3 dias, 44% das nossas cirurgias foram por laparoscopia. Não totalmente laparoscópica. Muitas cirurgias começam híbridas, a dissecção é toda laparoscópica, se faz uma incisão menor e aí pode-se fazer a ressecção de forma convencional, mas o paciente tem o benefício de uma incisão menor, nós temos o benefício de treinar a equipe para a laparoscopia e a evolução desses pacientes tem sido muito boa, então nós temos cada vez migrado para a laparoscopia, preferimos a totalmente laparoscópica, mas a cirurgia híbrida é uma maneira de se treinar, é uma maneira das pessoas ficarem afeitas à laparoscopia e é uma maneira de diminuir a curva de aprendizado para a cirurgia totalmente laparoscópica.
Em relação às metástases de câncer coloretal propriamente ditas, evidentemente que os resultados oncológicos são semelhantes, mas existem aqui alguns problemas. Quando nós estamos falando de pacientes oligometastáticos, até 2 ou 3 metástases, esse é um bom método. Mas quando a gente fala de pacientes multimetastáticos, que são a maior parte dos pacientes que vocês viram aqui nas discussões de caso, a laparoscopia não é um bom método, porque todos vocês que já operaram pacientes multimetastáticos acharam outros nódulos da palpação, e em 10 a 20% das vezes é necessário um bom ultrassom intraoperatório, porque se acha outros nódulos que não os nódulos identificados, mesmo usando difusão, contraste hépato específico, nós ainda achamos, pelo menos em 10% das cirurgias, novos nódulos. Então, quando se faz para o paciente multinodular, nós estamos subestadiando os pacientes. Então, devemos selecionar os pacientes oligometastáticos, por exemplo, metástase só aqui no segmento lateral esquerdo, no segmento 6, poucas metástases. O ultrassom intraoperatório é um grande problema, especialmente no Brasil, porque o transdutor custa muito caro, custa $30 mil o transdutor, o que bloqueou o avanço de muitos serviços para operar metástases. O que nós fazíamos no início é uma pequena incisão por onde a peste ia sair e fazíamos o ultrassom. O ultrassom é muito importante na cirurgia oncológica do fígado, tanto para o estadiamento quanto para se escolher a melhor estratégia cirúrgica, isso é, a relação dos nódulos com os vasos. Então, nós defendemos fortemente o uso do ultrassom como uma rotina. E esses são problemas que a laparoscopia trouxe. Isso é, você não consegue palpar o lugar da margem, então você precisa do ultrassom para ter certeza absoluta que você está cortando no lugar certo, já que você não tem a sensação tátil. Então, é muito importante o uso do ultrassom e a demarcação de margens. Quando nós comparamos com a cirurgia aberta, como eu já tinha dito, a cirurgia laparoscópica, tanto na sobrevida quanto na sobrevida livre de doença, é superponível. Qualquer trabalho que comparou mostra isso. E essa é uma meta-análise e uma revisão sistemática que nós publicamos no ano passado, mostrando que, quando a gente compara as séries para metástases de câncer coloretal, as séries abertas e laparoscópicas, os resultados da laparoscopia mostram quase que universalmente menos complicações e menos sangramento. Lógico que são casos selecionados, evidente. E mortalidade, sobrevida e sobrevida livre de doença, que é o que realmente interessa, iguais. Então, acho que quando nós falamos de cirurgia minimamente invasiva, existe uma grande ansiedade de tentar mostrar que ela é melhor. Eu não acho que nós devemos mostrar que ela é melhor, acho que nós temos que mostrar que ela é igual, porque para o paciente ela é melhor. Basta ver um paciente no primeiro pós-operatório de qualquer cirurgia laparoscópica que dá para entender perfeitamente por que ela é melhor. Eu costumo dizer que a laparoscopia veio para tirar a dor do paciente e transferir para o cirurgião, porque a cirurgia de fígado nada mais é do que isso. Você fica horas e horas e horas, no dia seguinte você está todo dolorido, mas seu paciente está ótimo. Esse é um trabalho, talvez a série única mais importante de um grupo, uma série do grupo de Pittsburgh, do Dave Geller, que operaram mais de 600 metástases de câncer coloretal por via laparoscópica. E é muito interessante o protocolo deles, até 2 metástases, exatamente o que eu havia dito a vocês. Eles não operam os pacientes multinodulares por laparoscopia. Em relação ao sangramento, tem menos na laparoscopia. Em relação a tempo de internação, tem menos na laparoscopia. Isso já é o suficiente para justificar a via laparoscópica, se ela for possível. Isso é, se você tiver cirurgiões treinados para laparoscopia e com experiência em cirurgia hepática. Esse é um trabalho muito interessante, publicado este ano. É um grupo francês que comparou hepatectomia laparoscópica com a metástase de câncer coloretal em pacientes octogenários. Então, os dados são bastante interessantes. Se a gente olhar a ausência de complicações, nós vamos ver que as complicações são a ausência está presente, quer dizer, 50% dos pacientes não tiveram complicações. No grupo aberto, 75% dos pacientes tiveram complicações. Isso é estatisticamente significativo. A mortalidade, na verdade, em 90 dias, porque hepatectomia nós temos que ver uma mortalidade em 90 dias, também foi significativamente menor no grupo laparoscópico. Em termos da análise multivariada dos dados, a cirurgia aberta foi um fator independente de mau prognóstico para os pacientes octogenários operados
tanto por via aberta como laparoscópica, isso é, operar aberto é de muito maior risco do que operar laparoscópico. Esse é um dado bastante novo, que nós estamos trazendo aqui, porque não tinha nenhum trabalho mostrando isso na literatura, mas é muito interessante justamente pelo menor inflamação dos pacientes. Você tem uma resposta inflamatória muito menor com a laparoscopia, muito menos dor, você mobiliza o paciente mais rapidamente do leito, tem menos tromboses, menos embolia e menos complicações pulmonares. Então, aqui é um dado bastante interessante, talvez aqui realmente favorecendo a via minimamente invasiva. Outro ponto que é bastante interessante é quando nós temos as doenças sincrônicas, já foi discutido hoje pela manhã, e tendo doença sincrônica, nós podemos operar os pacientes pela via totalmente laparoscópica, tanto do tumor primário coloretal, quanto da doença metastática. Nós publicamos uma revisão sistemática alguns anos atrás, mostrando que não haviam grandes séries nessa época, 2014, mostrando isso. Nós já tínhamos feito alguns casos, mas que era factível e segura naqueles poucos casos que foram publicados. A maior série foi publicada um tempo depois, também uma revisão sistemática, com 142 ressecções sincrônicas, com uma morbidade aceitável, são 2 cirurgias, uma mortalidade baixa e uma sobrevida em 5 anos bastante alta. Lógico que a sobrevida é muito boa porque se selecionou os pacientes. São pacientes com tumores mais altos, ou são pacientes com tumores de reto baixo e pacientes oligometastáticos no fígado. Mesmo assim, mostrando que essa é uma técnica segura, factível, se você tiver expertise para operar tanto o cólon quanto o fígado e expertise para fazer isso por via laparoscópica. Então, é um grande avanço, e isso é muito bom quando você olha seu paciente no primeiro pós-operatório, como eu disse. Nós temos 14 casos operados totalmente laparoscópicos, são 12 retos sigmoides e 2 direitas, alguns deles com hepatectomias maiores, um com hepaté direita, um com hepaté esquerda, lógico que a maior parte com cirurgias menores do fígado. Nós não tivemos mortalidade nessa pequena série, tivemos uma complicação nessa hepaté direita, que foi uma coleção biloma drenado de forma percutânea com boa evolução. Esse trabalho é um trabalho talvez o mais importante que nós temos hoje em ressecção hepática laparoscópica, que é uma grande revisão sistemática de tudo que há de hepatectomia laparoscópica no mundo, 9.000 casos avaliados, o Rubens Síria da Espanha, que é um fellow do Go Akabayashi, mostrando que quando a gente pega todas as séries comparativas, quase nenhuma favorece aberta. A maioria diz que é equivalente, e uma grande parte favorece a laparoscópica. Então, mostrando que há uma tendência para o lado verde dessas colunas. Essa é a nossa experiência no HC, nós temos perto de pouco mais de 250 cirurgias laparoscópicas, sendo que a maior indicação são os metástases de câncer coloretal. Como eu disse, nem todas por via totalmente laparoscópica, mas pelo menos pela via híbrida, e é o que nós recomendamos a vocês. É a melhor maneira, como eu disse, de diminuir a curva de aprendizado. A nossa taxa de conversão é baixa, a nossa taxa de transfusão também é baixa. Nós temos uma morbidade de 15%, que é bastante aceitável, e menos de 0,5%, evidentemente, numa seleção importante de casos, mas são números bastante aceitáveis. Então, como conclusão, a ressecção hepática laparoscópica é uma realidade, especialmente se você tiver um cirurgião treinado para cirurgia hepática e treinado para laparoscopia avançada, mas o segredo do sucesso da ressecção hepática laparoscópica é saber selecionar os melhores casos para cirurgia minimamente invasiva. Obrigado.